por que eu trouxe essa bandeira? Porque, e eu não vou estar falando da Copa do Mundo, embora a gente pense imediatamente nisso. Antes de existir o futebol, esportes, qualquer coisa assim, uma das maiores utilidades da bandeira era representação, e ainda deve ser hoje, né? Representação do seu país. Essa bandeira, obviamente, representa que país? Meu irmão, estou com a classe cheia hoje, ok? Todo mundo sabe. Mas a bandeira, ela tem uma utilidade muito importante. Eu não sei quantos de vocês sabem de história em relação a guerras e tudo mais, só que antigamente, nas guerras, hoje também, um dos lugares mais perigosos na linha da frente, na guerra é a linha da frente. Porque você está, literalmente, na linha da frente, pronto para ser atacado. Mas tem uma função na guerra que não existe mais hoje, mas que ainda é algo extremamente importante, é um porta-bandeira. Eu não sei quantos de vocês sabem essa função, mas antigamente, nas guerras, um porta-bandeira, a função dele é unicamente, perdoe aí, unicamente segurar a bandeira. Agora, por que ele fazia isso aí? Para o restante do exército, o restante da sua unidade, vamos dizer, do exército, eles poderem focar na bandeira, eles poderem saber, em meio à fumaça, em meio a todo o caos, tá bom? Quem estava na linha da frente, quem estava na linha de trás, quem estava ali por volta, eles conseguiam ver exatamente onde a unidade deles estava seguindo, porque eles conseguiam ver o quê? A bandeira. E é uma das funções, na minha opinião, das mais perigosas. Por quê? Porque ele não tem como se proteger muito, porque ele está lá segurando a bandeira. Ele coloca ela bem alta, ele ergue ela, e tanto é que, no exército, uma das maiores funções do inimigo era derrubar quem? O porta-bandeira. Porque imediatamente, quando você derruba quem está segurando a bandeira, você tira uma organização enorme, você desencoraja a unidade ali dos guerreiros que estão ali naquele momento no campo. Porque eles não conseguem ver onde eles estão indo, eles não sabem o norte deles, eles não sabem quem seguir, e não tem como o comandante ficar gritando com a goela assim, o tempo todo, não consegue escutar. É um campo de batalha que está acontecendo, é um caos muito grande. E quem segura a bandeira ali naquele momento é extremamente importante para o exército, porque define, eu vou colocar isso aqui, porque eu não vou ficar segurando o tempo todo, mas ele define se o exército vai ou não. Eita, eu vou provavelmente bloquear vocês, né, aqui, né? Não tem problema não, bota aqui atrás, ó. Uma bandeira bonita, hein? Minha favorita é aquela que tem lá no Atacadão. Vocês já viram ela? Entrando para Boa Viagem. É linda, você vê ela fazendo isso aí e você meio que já sabe onde você está, você já consegue tirar uma foto ali. Eu acho aquilo muito legal. Mas a ideia aqui do porta-bandeira é que ele é uma referência crucial na zona de batalha. E por isso ele se torna o principal alvo. Agora eu quero que você, lembrando disso aí, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4, nos versículos de hoje. E a gente vai estar no versículo 14 e 15 de 2 Timóteo 4. Se abriu comigo, diga amém. Amém. Se não, diga misericórdia. Estamos bem, então vamos lá. 2 Timóteo 4, versículos 14 e 15, ele vai falar o seguinte, ele fala: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Eu vou ser muito sincero, a primeira vez que você lê esse versículo, você fica um pouquinho
estranho, porque você fica, Paulo, o que eu tenho a ver com isso, Paulo? Para que tu está falando da tua bronca aí com Alexandre? O que é Alexandre? Eu não conheço Alexandre. O que eu tenho a ver com isso? E muitas vezes a gente pula esses versículos, porque eles são um pouquinho pessoais, vamos dizer demais, e a gente perde o propósito de Paulo em colocar esses versículos aqui. Ele está no final da carta de 2 Timóteo. É, por muitos conhecido como a última carta que ele vai escrever no final da vida dele, e ele está no final do capítulo 4, tem mais o quê? Uns 5, 6 versículos depois disso, e ele quer colocar isso aqui, e ele está falando para Timóteo e para eu e você, em relação à oposição clara. E a ideia que Paulo está falando aqui para Timóteo, é que Timóteo, você precisa segurar a bandeira. Você precisa erguer a bandeira. Esse final da carta de Paulo, ele está alertando de forma muito prática sobre sobrevivência ministerial. Repete isso comigo. Sobrevivência. Bora em voz alta. Sobrevivência ministerial. Então ele está falando, Timóteo, não seja ingênuo. Há pessoas que fazem oposição deliberada ao evangelho e ao ministério. Uma verdade difícil de acatar, mas existem pessoas que estão ali para destruir o seu ministério. Todos nós fomos chamados para levar o ministério do Senhor à frente. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte do exército do Senhor, fomos chamados para carregar a bandeira que vai direcionar os nossos irmãos em Cristo, que vai direcionar as pessoas. Todos nós fomos chamados para guerrear dessa forma. Mas uma das coisas, e a ideia principal de hoje, que eu quero que você entenda, é que com esse chamado, o chamado ministerial, ele sempre vai ter constante oposição. O chamado ministerial sempre terá constante oposição. Se você deseja levar a sério o que Deus lhe chamou para fazer, onde é que seja, não importa a sua idade, se você deseja levar a sério o seu serviço na igreja, você ser luz para a sua família, instruir biblicamente os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, contribuir financeiramente para o ministério, adicionar valor à vida das pessoas, salvar almas perdidas no seu trabalho, na sua comunidade, tá bom? Qualquer outra coisa que se encaixa em cumprir toda a boa obra, como a gente tem falado. Tudo que encaixa nessa boa obra que o Senhor lhe chamou para fazer, é preciso entender que o chamado ministerial sempre terá constante oposição. E pode parecer desencorajador, só que a beleza desses versículos é que Paulo faz o quê? Ele dá para a gente um passo a passo de como enfrentar a oposição. Como é que a gente lida com a oposição? Natan, Paulo, você está me dizendo que vai ter bronca, tá bom? Vai ter oposição, vai ter problema. O que eu faço? Paulo, lindamente, ele explica isso aqui para a gente. Ele dá uma estrutura aqui em relação a como lidar com a oposição. Ele dá 3 passos muito simples. É o que a gente vai estar entrando hoje. Se está com as suas anotações, pode ficar à vontade aí para tirar. Deixe sua Bíblia aberta aí em 2 Timóteo 4. Você vai talvez ter que ir e voltar um pouquinho nela, mas não tem problema, tá bom? Mas a gente vai estar vendo 3 passos muito simples em relação a como é que você pode lidar com a oposição. A gente já determinou que não tem como você evitar a oposição, mas Deus lhe dá instrução clara de como lidar com as oposições. Primeiro passo que Paulo ele vai falar aqui para a gente, número 1, exponha a oposição. Se você foi chamado para fazer algo, vai ter oposição. O que você faz com a sua oposição? Você faz o quê? Expõe. Exponha a oposição. Vê o que ele fala no versículo. Ele fala bem no comecinho. Ele começa falando como? Alexandre. Quem? Quem, igreja? Alexandre. Vocês estão dormindo hoje, não tem problema. Vai acordar daqui para o final. Alexandre quem? O ferreiro. Causou-me muitos males. Quem é Alexandre o ferreiro? Eu não tenho a mínima ideia.
Tá bom? Você talvez veio aqui para receber uma instrução em relação a isso, eu não sei quem é esse Alexandre. Ninguém sabe, é um nome muito comum. Pode ser o mesmo Alexandre de 2 Timóteo 1, mas a gente não sabe. A gente sabe que, a gente não sabe a origem de Alexandre o Ferreiro, a gente sabe o tipo de pessoa que Alexandre o Ferreiro é. Isso a gente sabe, que é o propósito de Paulo aqui. Ele era um adversário ativo no ministério de Paulo. Ele fez o quê? Causou-me o quê? Muitos males. Causou-me muitos males. Não só fez parte, não, tá? Ele produziu essas dificuldades no ministério de Paulo. A gente não sabe exatamente o tipo de peste que Alexandre era. A gente não sabe. Mas a gente sabe o que Paulo fez. Ele fez o quê? Expôs. Ele pegou aquilo ali e expôs. Paulo ensina exatamente o que a gente tem que fazer com gente que faz mal ao ministério. Você precisa expor. Ele expõe isso aí claramente e Deus coloca a carta de 2 Timóteo e deixa isso aí claramente para a gente entender que é necessário expor isso aí. Algumas pessoas acham errado falar de pastores e igrejas que pregam coisas erradas contra a palavra de Deus. Ok? Agora, vamos focar em amar a pessoa, falar de Jesus e estar suave, não precisa falar dos outros, não sei o quê. Isso não é o que a Bíblia ensina para a gente sobre como lidar com pessoas que vão contra a palavra de Deus. Você quer pegar um exemplo bom, um exemplo bíblico? Veja como Jesus lidou com quem pregava mentira. Como é que Jesus lidava com os fariseus? Bichinho. Meu amigo fariseu, não faça isso com o povo. Não, gente. Os fariseus, eles têm um bom coração. O que ele fazia? Ai de vocês, suas pragas do Egito. Era assim, meu irmão, que Jesus era. Ele chegava com 2 pés no peito. E ele falava, parou de pregar mentira. Vocês não eram para estar fazendo isso aí. Está errado. Agora, eu não estou falando de um irmão que cometeu um erro e está procurando orientação, instrução. Eu não estou falando isso aí. A gente está falando sobre alguém que está tentando deliberadamente ir contra a Bíblia e causar dano ao evangelho, ao ministério que Deus lhe deu. É disso que a gente está falando. Por isso que Paulo fala, Alexandre quem? O ferreiro. Porque não tinha sobrenome antigamente, mas esse era o sobrenome. Todo mundo conhecia Alexandre o Ferreiro lá na igreja, tá bom? Todo mundo conhecia, na igreja de Éfeso, sabe? Todo mundo sabia quem era Alexandre. Ele não só falava Alexandre, Alexandre, um cara chamado Alexandre, não, ele fala Alexandre. Sabe quem é Alexandre? O Ferreiro lá. Vocês sabem quem é Alexandre o Ferreiro, vocês sabem de quem eu estou falando. Ele que causou um monte de problema. Ele nomeia o nome do cara. Eu acho isso doido. Eu acho isso doideira. Imagina, eu estou pensando em Alexandre Ferreiro, né? Ele está lá, do nada ele talvez lendo 2 Timóteo, talvez mais tarde ele... Hã? Isso sou eu? Eu sou Alexandre, eu sou Ferreiro, sou eu, cara. Todo mundo conhecia Alexandre Ferreiro. E é por isso que Paulo ele coloca aqui. O que fica claro é que isso não foi um desentendimento pequeno, tá, gente? Isso não foi uma besteirinha que está acontecendo, não. Isso é um padrão. Por isso que ele falou o quê? Causou-me o quê? Muitos males. Isso é uma coisa repetida. E isso afetou bastante o ministério de Paulo. Primeira vez que algo acontece, talvez Paulo vai lá no privado, né? Vai lá no privado de Alexandre e fala, não faça aí, não pode postar sobre política no grupo do Zap, Alexandre. Você sabe que é o grupo da igreja, Alexandre. Não posta sobre política, não. Você sabe. Mas depois da 3ª, 4ª vez, Paulo chegou lá no grupo mesmo. Alexandre, a gente não posta esse tipo de coisa, não. Do nada todo mundo vê lá. Alexandre o Ferreiro retirado do grupo. Ok? Porque o cara isso é uma coisa repetida. E às vezes a oposição ministerial, ela é pessoal, ela é repetida, ela é custosa. E é por isso que ela deve ser lidada apropriadamente. Efésios 5, versículo 11 e 13, ele fala para a gente em relação a isso, ele fala, e isso é Paulo falando com a igreja de Éfeso, ele fala, e não sejais o quê? Cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, não seja cúmplice, mas faça o quê? Porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto
é só referir, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela o quê? Pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E o que Paulo está falando aqui para Timóteo, você precisa pegar quem está opondo as dificuldades, o que está acontecendo em ruim, você precisa expor a luz. Eu e você, nós precisamos aprender a expor pessoas problemáticas, onde o Senhor nos colocou para guerrear. Expor pessoas que estão indo contra. Se você lidera um ministério, se você lidera alguma coisa na igreja, ok? E você está vendo que tem um membro que está continuando a causar problema, sendo rebelde, não aceitando instrução, e está começando a afetar os outros ali no grupo, chega com 2 pés no peito. Meu querido, você não pode estar fazendo isso aí. Eu vou precisar lhe retirar. Isso é o que ele está querendo falar. Se você lidera a sua família, você tem filhos que você lidera, tá bom? Os seus filhos, eles são o seu tesouro. Estou certo ou estou errado? Eles são o seu tesouro. Se tem alguém na sua família, um primo, um sobrinho, querendo causar e destruir a paz do seu lar, um primo que está influenciando os seus filhos, meu irmão, você chega para o pai desse bicho, ó, essa bexiguinha aqui. Você chega e você fala mesmo, não, Natan, é primo, é família, eu quero que eles sejam feitos irmãos, mas ele está levando o seu filho para o mundo. Não entre nessa não. Se tem alguma coisa que está afetando, você precisa expor. E é o que Paulo está querendo falar aqui. Se no seu GV, um estudo bíblico que você faz parte, tem alguém, um membro que está lá para causar discórdia, fica só falando sobre os próprios problemas da vida, meu irmão, puxa o cara, manda real pro cara. Não quer estar lá para aprender? Precisa ser tratado. Se você já viu o seu líder fazer isso com alguém, seu líder de GV, seu líder de ministério, ou alguém no seu lar fazer isso aí, você dê um abraço nessa pessoa, porque essa pessoa, ela se importa com aquele ambiente o suficiente para expor aquilo que não é de Deus. E o que Paulo está querendo falar aqui precisa ser exposto. Essa semana, eu percebi um problema que a gente estava tendo lá em casa, de formiga. Okay? Eu postei nos stories umas formigas que tinha meu irmão, elas invadiram a nossa casa. Assim, não sei, mas lá no Egito, uma das 10 pragas tinha que ser formiga, não tem como. Mas eu vou ser honesto, não foi totalmente culpa da formiga, foi parte e culpa minha. Porque lá em casa, né? Eu que sou responsável por entrar em contato com o dedetizador, né? Então eu que preciso eliminar ali os insetos. Só que eu fui na ideia, né? Eu vi uma formiga aparecendo algumas semanas atrás e tudo mais. E eu pensei, não, tá de boa. Aí eu peguei o velho spray, né? Tá bom? O que era para eu ter feito assim que aquela bexiguenta apareceu? Era para eu ter chamado o dedetizador. Mas a minha teimosia, onde eu falei, não, dá para conter a situação. Dá para ficar de boa. Oxe, a gente chegou depois do retiro, acabou-se. Estava em tudo que é canto. Aí eu fui de novo fazendo o quê? Eu fui eliminar, né? Solucionou o problema? Não, eu chamei o dedetizador, foi lá, não conseguiu solucionar, teve que voltar lá e solucionar de novo o problema. Foi 2 visitas do cara para ele finalmente exterminar isso aí. Se eu só tivesse chamado ele no começo, eu tinha salvado 2 sacos de açúcar. A realidade é que o que muitas vezes a gente faz, a gente trata os problemas, a gente trata pessoas problemáticas, a gente trata ameaças à nossa família, ameaças ao ministério que a gente faz, ameaça à nossa missão. A gente cuida delas com isso aqui, ó. Tem um ditado que eu gosto muito de Edmund Burke. Ele fala o seguinte, bota aí pra gente, por favor. Ele fala o seguinte, ele fala, a única coisa necessária para o triunfo do mal é que homens bons não façam nada. Não é um ditado cristão, mas o bicho roubou da Bíblia, certeza. Porque essa é a verdade. Primeiramente, não romantize o ministério. Vai ter oposição. Mas como líder,
Não seja um líder despreparado, se escandalize com o problema, fique, não sabe. Líder maduro, observe e expõe. Isso aqui não funciona. O que funciona é realmente o detetizador ir lá e eliminar. E quando a gente trata de coisas, de problemas, de pessoas, de forma paciente demais. Eu não sei se eu posso usar essa frase, mas de uma forma onde você... aquilo não é mais misericórdia, aquilo é falta de sabedoria agora. E a gente acaba deixando problemas entrarem. E Deus, Ele fala que o primeiro passo para se lidar com a oposição é faça o quê? Exponha a oposição. Segundo passo, entregue ao Senhor. Segundo passo, o que Paulo ele vai instruir para a gente aqui, do que fazer com Alexandre, ok? O bendito Alexandre. Entregue ao Senhor. Eu confesso que eu me irritei um pouquinho quando eu estava lendo essa parte. Eu li a primeira parte e eu aqui, ó. Alexandre Ferreira, bora Paulo, bora, meto cacete, Paulo, bora. Aí depois ele entrega ao Senhor. Hã? Como assim? Eu estava pronto para chegar junto de Paulo aqui. Por quê? Aqui não é sobre vingança. É o oposto. Ele está falando sobre o quê? Abra mão da necessidade de trazer juízo àquela pessoa. Um princípio bíblico muito importante quando eu estava lendo isso aqui é que nós servos, nós não somos justiceiros. É difícil, né? Porque no ponto 1, a Rita acabou de falar no ponto 1, né? Meu irmão, o cara... Eu escrevendo no ponto 1, eu me sentindo um pouquinho como justiceiro aqui, não vou mentir não. Oxe, quem bota réu sou eu, meu irmão. Bora ver se não vai... Mas o que Paulo ele coloca aqui, eu acho que ele percebeu que a gente ia estar animado demais com esse negócio de Alexandre. Ele falou que vocês, nós não somos justiceiros, nós somos servos. Romanos 12, 19, ele fala: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, de Deuteronômio, né? Minha é o quê? A vingança eu retribuirei, diz o Senhor. 1 Pedro 2, 23, ele fala, isso é Jesus, tá? Ele está falando sobre Jesus. Quando insultado, não o quê? Não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Tem um seriado que eu gosto muito, que eu e minha esposa a gente assistiu uns 2 anos atrás, é chamado The Office. Quem já assistiu The Office? Alguém já assistiu? Ok? The Office. E tem 2 personagens nesse seriado, Dwight e Jim. Ok? Se você assiste The Office, você sabe exatamente de quem eu estou falando. E se você não assiste, eu vou mostrar um vídeo para vocês do que eu quero dizer. Por quê? Deixa eu explicar antes. Dwight, você vai ver quem é Dwight. Dwight é um saco. Esse cara, ele veio para irritar. O seriado assim, num local de trabalho, num escritório. E Dwight é aquele cara do escritório que ama encher o saco de todo mundo. Porque ele não é um cara muito divertido. E Jim é aquele cara que gosta de botar Dwight no devido lugar dele. Então ele faz muitas pegadinhas com Dwight. Ele faz o que a gente pode chamar de atos de justiça humilhante. Tá? Deixa eu mostrar para vocês o que eu quero dizer. Aumenta aí o som, por favor. Toca aí pra gente. What is this? Happy holidays, Dwight. But you're not open until Christmas. You're so pathetic. How long did this take? 3 hours? 5 minutes, actually. I need black belt to get out of here. Yeah, no such thing. You don't give out black belts for things that are stupid. Well, I hope it was worth it, because I'm going to take it apart in about 5 minutes. I think I'll take a really good long than that. Really? If I can skin a mule deer in less than 10 minutes, I ought to be able to cut my finger. Where is my desk? That is weird. This is not funny. It's totally unprofessional. Okay, well, you're the one who left
Calm down. Where was the last place you saw it? Okay, who moved my desk? I think you should retrace your steps. Okay, I am going to tell Michael, and this entire office will be punished. Colder. Warmer. A little warmer. There you go. Ooh, warmer. 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 Hold, hold, hold. Back up. Ooh. Ooh, warmer. Hot. Red hot. Hot. Very hot. Hi. She's not giving you this information. It's about to rain. Yeah. Yield is now 978, so it's a discount of 7%. Okay, thanks. Gotta get back to work. Smile. No. Not really well. There you go. This is humongous. I am not a security threat. And my middle name is Kurt, not Bart. Pode tirar aí. Um pouquinho esquisito, né? Como eles decidem lidar com as coisas, mas é engraçado. Eu estava assistindo esses vídeos e a gente tem um pouco essa ideia de justiça na nossa cabeça. Como se a maneira de você, como se eu e você, nós seremos usados para trazer a ira devida de Deus para aqueles que são ingratos, aqueles que são desorganizados, imaturos, ridículos. Então a gente acha que a gente é o instrumento de justiça na mão de Deus. Mas a realidade é, o que acaba acontecendo? Eu e você, a gente cresce em amargura. A gente desenvolve ódio no coração. Você olha para a vida de Jamie Dwight, né? E parece uma coisa bem engraçada, né? A maneira que eles lidam com o outro. Tem muitas outras pegadinhas. Ele coloca as coisas dele, ele coloca as coisas dele de escritório dentro da máquina de vender Coca-Cola. Ele pega o grampeador dele e coloca em gelatina. Ele faz milhares e milhares de coisas. E uma das coisas que você descobre é, com o tempo, você percebe que Jimmy não faz nada de trabalho. Ele passa o dia todinho tentando ver maneiras de fazer pegadinhas com Dwight. E ele não faz nada do trabalho dele. Quem faz, na verdade, mais trabalho é Dwight. E o que acaba acontecendo na nossa vida, a gente desperdiça tanto tempo e energia com pessoas que são opositores, pessoas que causam problemas, que a gente perde a oportunidade de realmente ser usado na vida das pessoas que Deus nos colocou para realmente servir. Porque a gente não entrega ao Senhor. A gente se coloca numa posição que a gente acha que a gente que deve trazer, a gente deixa isso ocupar a nossa mente e a gente não causa o impacto que Deus quer que a gente cause. Fala sério, quantas vezes a gente já perdeu o nosso dia inteiro por causa de alguém que fez alguma coisa de errado contra você? Ou alguém que está causando problema. Ou um irmão que fez alguma coisa de errado, ou alguma bronca que você tem que resolver, você perde o seu dia pensando naquilo ali. A gente não entrega essas coisas para o Senhor. E é o que Paulo está dizendo, entregue para o Senhor. Duas correções aqui muito rápidas. A gente não está falando sobre a amargura santificada, tá? Paulo não está desabafando aqui nesse versículo para a gente, não. Isso aqui não é um desabafo. Ele não está chegando e ele não está reagindo emocionalmente ao que está acontecendo. Ele está falando, ele não está dizendo, tomara que ele sofra. Eu não vou fazer nada não, eu vou entregar na mão de Deus, mas que ele, ele não está fazendo isso aí não, tá? O que ele está fazendo? Ele está reconhecendo um problema, expondo o problema e está falando que Deus é o juiz. Deus que vê as obras, Deus que retribui com justiça. Eu não sou juiz. Eu sou um soldado
eu exponho ao juiz, ou exponho ao juiz não, porque o juiz já sabe, mas eu exponho aquilo ali para que não venha causar dano para mais ninguém, e eu entrego ao Senhor para Ele lidar devidamente com aquilo. Agora, a outra correção aqui isso também não é permissividade. Paulo não está sendo passivo aqui. Tá? Ele não tá entregando nas mãos do Senhor, isso não significa que não existe mais perigo. A gente vai ver isso no próximo ponto, no versículo 15, então segura aí nisso aí, mas ele não está sendo passivo aqui em relação a Alexandre, o ferreiro. Ele está entregando nas mãos de Deus. Quem entrega, preste bem atenção, quem entrega a justiça a Deus, fica livre para continuar servindo, sem ser consumido por rancor. Quantas vezes eu e você não perdemos a oportunidade de ser usado por Deus no nosso lar, com algum irmão da igreja, no ministério, no trabalho, porque a gente está consumido por rancor, por algo que alguém fez. Essa parte do versículo está falando o quê? Deus está no controle, não se preocupe. Não gaste energia com vingança, exposição irresponsável, desnecessária, uma campanha pessoal contra a pessoa. Não transforme, preste atenção, não transforme Alexandre no centro do seu ministério. Vocês estão escutando o que eu estou falando, né? Não transforme Alexandre no centro do seu ministério. Quanto mais você olha para o problema, expor o problema não é colocar ele num pedestal para todo mundo ficar observando para o resto do ministério não, tá? Para o resto do tempo não. O que ele está querendo falar é não faça de Alexandre o ferreiro o centro desse ministério. Por isso que ele dá a ele o quê? Ele dá um versículo para Alexandre. Acabou-se. Essa é a ideia. Então, se você quer realmente saber o que fazer contra a oposição, contra oposições que elas vêm, não tem como você controlar, vai ter oposição. O primeiro passo que Paulo fala é o quê? É o quê, igreja? Exponha, fala exponha comigo. Exponha a oposição. Depois ele fala o quê? Entregue ao Senhor. E por último, o último passo, proteja a missão. Repete isso comigo, proteja a missão. Proteja a missão. Olha como ele acaba o versículo aqui 15. Com o versículo 15 ele fala: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Não vale de muita coisa você identificar o problema se você agora não protege a base agora. A palavra aqui que ele está usando é antisteme, que é o quê? Resistir. Em outras palavras, opor-se firmemente. Ok? O principal problema aqui é que ele estava se opondo firmemente, estava tendo oposições ao quê? O que ele fala aqui? Porque se opôs fortemente ao quê? As nossas palavras. As nossas o quê, igreja? Palavras. Isso não é as opiniões de Paulo. Isso é o evangelho que ele estava pregando. Alexandre estava se opondo firmemente, fortemente ao evangelho. E o que ele está falando aqui? Cuide. Vigie. Como é que a gente identifica um opositor? Muito fácil, padrão repetido. Ele fala o quê? Muito resistiu. Ele resistiu, causou-me muitos males. Repetida, um padrão repetido. Resistência à mensagem, não somente ao mensageiro. Se você tem alguém que resiste à mensagem, não é só quem está pregando, quem está falando, não. Resiste à verdade que está sendo pregada. Tá bom? Alguém que causa divisão, sabota, traz desgaste constante ao ministério, ao seu lar, ao ambiente de trabalho, ao que o Senhor lhe colocou, quem está fazendo isso aí. Quando isso aparece, Paulo está falando, não pastoreie essa pessoa, mas não. Elimine essa pessoa e proteja o restante do rebanho.
Paulo destrói essa ideia de espiritualidade falsa. Se eu for amoroso, se eu aceitar todo mundo, então nada vai dar errado, porque Jesus is love, e vai ser tudo maravilhoso, e tudo bênção, porque eu sou um amor, eu sou o amor de Jesus, e venha, meus pequeninos, venha, me abracem. Não, ele está falando o quê? Elimine isso aí. Por quê? Existe uma diferença muito grande de oposição, de fraqueza e imaturidade do indivíduo. Alguém que é imaturo, alguém que está doente, talvez em relação a está tentando se cuidar, ou está buscando um aconselhamento, alguém que talvez não enxerga seu problema, e alguém que traz resistência deliberada à verdade. Uma diferença enorme entre essas duas coisas. Então ele está mandando você entender a diferença entre alguém que está precisando de ajuda e alguém que precisa ser eliminado. E como é que você faz isso? Como é que você se previne? Uma palavra. Se você quiser, anotem aí nas suas anotações. Limites. Fala limites. Se tem uma maneira de você identificar quem está aí para crescer e aprender, e quem está aí para destruir, causar problema, você estabelece naquele lugar que o Senhor lhe colocou, você estabelece limites. Coloca cercas. Cercas servem para o quê? Tanto para proteger quem está dentro, mas também para eliminar quem está fora. Quem não está fazendo bem a quem está dentro. É para isso que existe isso aí. No retiro, uma das coisas que eu gosto muito de jogar vôlei. E no retiro, a gente tinha uma quadra de vôlei lá, a gente estava jogando direto ali na quadra de vôlei. Eu jogo muito, tá? Quantidade, tá? Não habilidade. Vamos deixar uma coisa clara. E a gente estava formando os times lá, e tem alguns indivíduos da nossa igreja que sabem jogar, e a gente montou um time, vai uma coisa divertida, não foi não, Paulo? A gente jogou bastante lá, tá? E a gente estava montando um time, eu me lembro que tinha um time onde estava eu, a minha esposa, Luiz, que é um rapaz bem alto, lá na nossa igreja de Boa Viagem, e outra pessoa, não me lembro quem. E eu me lembro que o Marcos, quem conhece o Marcos aqui, ele está provavelmente lá com os pré-adolescentes, ele estava no outro time. Eu estava atacando, tá? A Aline estava levantando, que ela ficava na rede, e o Luiz estava lá atrás, recebendo a bola. Só que tinha um probleminha com o que estava acontecendo aí. Qual é o problema que você está enxergando? Eu vou demonstrar o problema para vocês. Eu estou atacando, ok? Preste bem atenção no problema. Senão você vai perder, é muito rápido. Qual o problema com isso? Esse é o mais alto que eu pulo, tá? Eu não subo mais que isso, tá bom? Eu não subo mais que isso. Tá? Se eu pular, eu consigo talvez passar a bola. Só que tem um probleminha. Vocês já viram o Marcos pulando? Já viram ele bater na bola? Não dá. Aí ele vai atacar e eu vou subir com ele. Não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Então depois de uns pontos a gente já identificou o problema. Aí eu fui para a rede, já que eu não sei pular, né? A Aline foi lá para trás. E Luiz, a gente chama de Luiz a girafa, foi atacar. Imediatamente o jogo mudou. Ok? Botava a bola, Luiz, pá! Marcos subia, Luiz, pum! Bloqueava, era uma coisa linda, maravilhosa. Isso que era vôlei de verdade. Mas o que precisou acontecer para que o time da gente começasse a realmente jogar direito, ganhar, fluir melhor? Precisou existir uma reestruturação do que realmente funciona, do que realmente não funciona. Precisou existir uma mudança ali para que... Cara, a gente identificou o problema. Eu não sou orgulhoso nessa área. Eu não consigo pular. Acabou. Luiz consegue. Luiz é alto. Ele vai... Vamos identificar. Bora. Vamos mudar isso aí. Quando se trata de como resolver problema, sempre, se você lidera alguma coisa, se você lidera o seu laço, uma reestruturação é extremamente importante. Porque às vezes o que falta em relação a como lidar com a oposição é redefinir os parâmetros. Adicionar cercas. Reestruturar o ambiente.
Talvez o motivo que eu e você, a gente está caindo naquela tentação é porque a gente não está estabelecendo limites. Não parou de comprar aquela comida que não é saudável. Está lá na despensa, claro que eu vou beliscar. Não colocou aquele bloqueador no site impróprio do computador. Não separou um momento antes do dia começar para ler a palavra. É claro que depois não vai ter tempo. É claro que depois não vai ter tempo. Será que o problema do lar não é o estresse de cada pessoa? Será que talvez não é a desorganização dentro da casa? Será que as coisas não estão bagunçadas demais, que causa mais estresse? Quem é que não vai estar estressado chegando em casa com bagunça, com tudo acontecendo? Será que o que precisa existir é uma ordem e decência dentro de casa, para que a família se sinta mais alinhada? Será que o seu ministério, o problema não é que as pessoas não fazem nada e de coração ruim? Talvez você não tenha um treinamento sólido para as pessoas na sua equipe. Você notou que está causando problema e não está mudando aí os parâmetros. Talvez o motivo porque tem pessoas de qualidade, de habilidade, mas talvez falta de caráter no seu ministério, no seu trabalho ou em qualquer área que você está servindo, é porque a maneira que você escolhe as pessoas não é através do caráter. Esses limites não estão sendo bem estabelecidos. Então você tem gente que faz o ministério de uma forma muito boa, mas o caráter é horrível. Porque os parâmetros precisam mudar. O exemplo que eu dei lá do grupo de Zap, né? Do apóstolo Paulo com o Alexandre, eu dei esse exemplo, mas ele foi muito real, porque nós somos a igreja, vou ser sincero, que igreja nunca teve problema de grupo de Zap? Não teve, né? Mas é uma coisa muito interessante, porque você vai começando com o grupo de Zap, meu irmão, a gente já teve muitos problemas com isso, talvez, em ambas as igrejas, Boa Viagem e Bura, e é resolvido em grande parte porque agora o quê? O pastor já cria, não? Ou não deixa as pessoas comentarem no grupo, porque o grupo é só para informação, ou já começa o grupo, já avisa, esse grupo é para isso aqui. Viu? Ou se alguém chega, você já chega no privado da pessoa, já conversa com ela. Por quê? Porque você começa a aprender com os problemas que causam e você precisa aprender a reestruturar, redefinir como você vai resolver. E agora que a oposição ela ocorre, você entrega ao Senhor, a sua função agora é estabelecer limites saudáveis, devidos, que vão eliminar a dor de cabeça. A palavra aqui para guardar-se é filaço. Essa é a palavra que ele usa. Ela é vigiar, ficar atenta. Bota aí, por favor, Lorena. Acorda para Jesus. Vigiai. Lorena. Pode passar. Passa mais um. Isso, muito obrigado. Essa palavra significa guardar-se, vigiar, ficar atento. Muito engraçado isso aí. Me desculpa. Eu lhe amo. Fique atenta. Ela está voando ainda. Fique atenta. Vigia aí. Ok? Cuida para cuidar. Tomar cuidado. Então a ideia aqui de Paulo essa é a forma que você vigia, você cuida, você fica atento. Ok? Essa é a ideia. Muitas vezes a gente esquece que cuidado também é amor. Amor pela igreja, amor pela verdade. Aqui de Paulo é amor por quem? Por Timóteo. Então ele está falando essas coisas por amor aos outros. Um bom líder do seu lar, líder do seu ministério, líder de relacionamento, líder de trabalho, líder de faculdade, porque nós fomos chamados para sermos líderes, amém? Amém? Pelo amor de Deus, amém? Nós fomos chamados para ser líder. Um bom líder ama as pessoas o suficiente para estabelecer cercas. Um bom líder protege a missão que Deus o deu. Tem um ditado que eu escutei essa semana, eu não sei de quem é, eu não me lembro se eu li em algum lugar, eu só sei que eu ouvi uma explicação muito boa em relação à igreja. E o rapaz estava falando que a igreja, ela precisa ir de um hospital, tá? Ela precisa ir de um hospital para uma família, e de uma família para um exército. Ela precisa cuidar, nutrir as pessoas
E elas precisam ser fortificadas ao ponto de ter comunhão como família. Mas o objetivo ali final é que elas possam entrar e se formar em uma equipe, em um exército. E a realidade é um hospital, muitas vezes ele não consegue lidar com oposição. Muitas vezes a família não. Mas o exército, ele sabe lidar com o problema. E o objetivo aqui da IBG é que sejamos um exército. Porque o chamado ministerial, ele sempre terá constante oposição. Não tem como você evitar o chamado, a oposição que vem para quem é chamado para o ministério. Esse não é o seu problema, esse não é o meu problema. O nosso papel não é evitar problema. O nosso papel é lidar apropriadamente com os problemas, para que eles não venham afetar as pessoas com quem Deus colocou debaixo da nossa responsabilidade, a liderança. Então, se você é pai de família, mãe, se você cuida de alguém, se você cuida de um ministério, se você serve em alguma coisa, se lidera alguma coisa no seu trabalho, você foi chamado como cristão para ser líder de alguma forma. E se existem pessoas se opondo à sua missão, a missão que Deus lhe deu, você precisa lidar com isso apropriadamente. Você precisa aprender a colocar isso. Então, o que o Senhor está nos chamando para fazer essa semana? O que Ele está chamando eu e você para fazer? Porque eu não quero que você saia daqui pensando, cara, que mensagem maravilhosa, como Deus falou hoje de manhã, e isso não mude nada na sua vida. O que eu quero que você faça? Talvez você fez isso durante a mensagem. Eu quero que você passe e pense eu quero que você pare e pense realmente nos próximos dias. Se você não fez isso durante essa mensagem, eu quero que você pare e pense, o que você tem deixado culminar que precisa ser exposto e cortado? Algum pecado, alguma pessoa problemática aí na sua família, no seu ministério, em algum local que está ali para causar problema e está afetando as outras pessoas e você precisa expor. Se você está fazendo parte de um momento talvez difícil, se sentindo atacado, cheio de oposições em relação ao que Deus lhe chamou, entenda, esse é o chamado de Deus, esse é o chamado ministerial. Essas pessoas que têm lhe desencorajado e ultimamente você tem feito talvez o seu foco, a correção dessas pessoas. Hoje de manhã Deus está falando para você entregar isso para o Senhor. Você está guardando rancor por alguém que tem feito mal. Cara, exponha e entregue ao Senhor. Tire isso aí. Não gaste seu tempo, sua energia com algo que Deus não lhe colocou para fazer. Deus não lhe colocou como justiceiro, Ele lhe colocou ali para você expor, entregar ao Senhor e agora lidar e continuar fazendo a missão dEle. E eu quero que você faça o seguinte, entregue isso aí. Volte o seu foco para o que o Senhor lhe chamou para fazer. Alguns de vocês fizeram compromissos no começo do ano 2026 do que Deus queria fazer na sua vida nesse ano. Amém? Eu sei que eu fiz. Os problemas talvez tenham tirado o seu foco desse foco. E hoje de manhã o Senhor está mandando você voltar para aquilo ali. Você colocou um compromisso de começar mais a ler a palavra, você começou o compromisso de estar mais envolvido no ministério, você começou o compromisso de começar um estudo bíblico com a sua família, fazer alguma coisa, e a gente tá em março agora, e você agora está focando em tudo que não tem a ver com o que Deus colocou como a sua missão. Você precisa proteger essa missão, é o que o Senhor está falando para você hoje. Invista seu tempo no que é necessário, entregue o restante para o Senhor. Paulo, ele menciona Alexandre e ele segue, não é o tema principal, e os problemas da sua vida também não são. Não faça dos problemas, não façam das pessoas ruins da sua vida o foco da sua vida. Isso é só para vocês acordarem, tudo planejado. Vigiai, Lorena, vigiai, ok? Mas, gente, eu quero acabar exatamente com isso aí. Lide com o risco do ministério, abrace o sofrimento da missão e, por final, o Senhor, Ele lhe deu sabedoria prática. Preste bem atenção, que eu quero que você saia daqui com isso aí. O Senhor lhe deu sabedoria prática. Ele deseja que você lide com tentações, com problemas, pessoas difíceis, de forma sábia. Ele quer que você estabeleça limites.
Não vá culpando Satanás por coisa que você não está se protegendo. Então, abrace a missão de Deus, ajuste os limites apropriadamente, não abra mão da proteção daquilo que realmente o Senhor colocou, daqueles que realmente desejam crescer. Siga pregando, discipulando, formando as pessoas. Não abra mão do que o Senhor lhe chamou para fazer. Não derrube a bandeira. Vamos orar?